E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. E nós vamos compartilhar a história de uma mulher. Mas não vamos falar para toda a igreja. Mas, já que é uma mulher que está aqui falando, e hoje, né, é a representação feminina, vamos aprender com a história de uma mulher. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. E eu gostaria de ler com você essa belíssima história. Um grande milagre. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, não costumo muito dar título para a mensagem, mas eu diria que seria uma mulher agindo com muita sabedoria. Mas eu gostaria que você visse essa história não só como uma história de uma mulher agindo com sabedoria, mas aprendendo com uma mulher que agiu com sabedoria. E seja um homem que haja com sabedoria, seja um adolescente que haja com sabedoria, seja um jovem, uma criança, uma pessoa que deixa Deus usar com sabedoria nesta tarde. Amém? 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1 diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe ser escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é o que tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, olha a observação, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte as que estiverem cheias. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E esses chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Encontramos aqui um grande milagre. Você pode manter a sua Bíblia aberta, que nós vamos voltar, né, um pouco mais durante a mensagem aí nesse texto. Mas preste atenção aqui algumas verdades que eu aprendo com este texto através da vida desta mulher sábia, desta mulher virtuosa. E você, mulher que está aqui, você pode ser esta mulher sábia. Eu creio que você é esta mulher sábia. E se falta alguma coisa ainda na sua vida, se falta alguma área na sua vida que você precisa de agir com sabedoria, o Espírito Santo de Deus nesta tarde, neste início de noite, estará ministrando ao seu coração. E você, homem, líder do Senhor, tem muito que aprender também nesta passagem. Você é adolescente, você é jovem, a palavra de Deus, ela fala de uma forma, né, integral, ela fala com todo mundo. A palavra de Deus, ela é ampla, ela é uma espada de 2 gumes, ela fala comigo que estou ministrando, ela fala com você. Toda a palavra de Deus serve para todo mundo, em todos os tempos, em todos os lugares. A palavra de Deus, ela é tremenda, ela atinge desde a criança ao mais velho. Todos conseguem entender a palavra de Deus e aplicá-la à sua vida. E aqui encontramos um grande milagre. E o texto fala sobre uma mulher que agiu com sabedoria. E ela nos ensina um caminho para a conquista de um milagre. Nós vivemos tempos difíceis. Estamos vivendo um tempo em que o mundo está passando por crise. Não é o Brasil, o mundo está passando por crise. Crise espiritual, para mim, na minha opinião, a maior crise que o mundo enfrenta hoje é a crise espiritual. O mundo está cada vez mais distante de Deus. A violência, a falta de amor, o amor está se esfriando. Há uma grande crise cercando o mundo. E nós, o povo de Deus, vivemos a todo tempo pregando o Evangelho, anunciando uma esperança, uma paz, que realmente a palavra de Deus nos garante que o Senhor tem para
agradar. Nós apregoamos um Deus que faz milagre, que transforma a vida, que cura, que liberta, que pode fazer o impossível acontecer. Nós pregamos e isso é verdade. Mas nesta tarde há alguns princípios importantes que eu aprendo com esta mulher. Muitas vezes pessoas chegam para nós e falam: pastora, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho feito campanhas de oração e eu estou buscando um milagre de Deus e eu não vejo este milagre acontecer na minha vida. O que é de errado? Por que acontece com uns e com outros e comigo não? Por que eu estou orando há tanto tempo e as coisas não estão acontecendo? E quando eu estava estudando este texto, lendo a palavra de Deus, preparando a mensagem para trazer aqui nesta tarde para os irmãos, o Senhor começou a ministrar no meu coração algumas coisas. Há um caminho, amados, há um caminho, amadas, para a conquista de um milagre no Senhor. Não basta simplesmente eu ficar orando, chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. A irmã Elisete falou: olha, venha colocar diante do Senhor quais são os seus projetos para 2016. Venha orar, venha buscar. É muito importante isso. Temos que fazer isso. Mas eu tenho certeza, irmã Elisete, que amanhã, quando vocês forem orar, vocês terão uma nova direção de Deus. Porque nesta tarde o Senhor nos mostra um caminho para que o milagre aconteça em nossas vidas. E isso serve para todos nós. A Bíblia diz que este marido, ele contraiu uma dívida. Ele era um profeta, trabalhava junto com Eliseu, era um servo de Eliseu, era um homem de Deus, e ele contraiu uma dívida. Todos nós temos dívidas, e às vezes fazemos uma dívida e pagamos, a prestação de 10 vezes, 12 vezes, a perder de vista, e no meio da caminhada ficamos desempregados, ou falecemos, Pode acontecer, tudo pode acontecer. E eu creio que alguma coisa dessa aconteceu, porque ele era um homem de Deus. Não era uma pessoa que fazia uma coisa sem pensar, agia precipitadamente. Porque ela dá testemunho que ele era um homem de Deus. E o homem de Deus, o homem que teme ao Senhor, ele busca a direção de Deus. Mas no meio da sua caminhada, ele morre. Então a dívida que ele tinha não deu tempo de ele pagar, porque ele falece antes de pagar. E ele morre. Mas depois de morto, esse homem, ele é lembrado mais do que quando ele está vivo. Quando ele está vivo, não tem nada a respeito deste homem. Mas a maior história, o maior testemunho, homens de Deus que aqui estão, eu quero falar com você agora. O maior testemunho de vida deste homem vem com a sua morte. Quando ele morre, vem à tona o legado que ele deixou. Uma mulher que está vendo um credor, Levítico, ele lá capítulo 25, verso 39 e 40, fala sobre esta lei, onde poderia o credor vir pegar filhos ou algum familiar e levar no lugar da dívida, e aquela pessoa serviria como escrava até o próximo ano jubileu, e isso fazia parte da lei, podia fazer isso. E aquele credor veio buscar o dinheiro da dívida. Não tinha como. O marido faleceu, a mulher não tinha como pagar. Ele pegou os 2 filhos e falou: vou levar então no lugar da dívida, vai os seus filhos trabalhar como escravo até que a dívida seja paga. E ela fica no meio de um caos. Pensa você, mulher, tem os seus filhos que você tanto ama, que cria com tanto carinho. De repente o seu marido morre e tem uma dívida. E alguém chega e leva os seus filhos para ser escravo, porque não tem como pagar a dívida. Qual seria o seu comportamento? Qual seria o seu posicionamento? O que você faz? Mas eu vejo o legado que este homem deixa. Eu vejo que após a sua morte, quão alto fala o seu testemunho. E aqui nesta tarde, Deus começa, através da vida desta mulher, a ministrar para os homens, para os líderes que aqui estão, para os líderes de família que aqui estão. Que legado que você vai deixar para os seus filhos, para a sua esposa? Que tipo de legado você está deixando? Quando você se for, que tipo de testemunho que você vai deixar? Ela olha para toda a situação, e é uma situação de crise, de caos, de angústia, mas ela não consegue falar mal, porque ele deixa um legado, um testemunho que fala muito alto, que traz um comportamento exemplar. E ela olha para aquela situação
e ela não consegue enxergar o que ela pode fazer, mas ela não consegue ficar irada contra o seu marido, porque ela sabia que era uma situação ruim que ela estava atravessando. Mas ele era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Não foi uma situação que ele buscou, era tudo planejado, era tudo organizado. Foi uma coisa, um incidente que aconteceu no meio da caminhada. E o mais interessante é que ela vai buscar uma solução. Ela vai até o profeta. E no versículo 1, quando ela chega lá, ela não fala mal. A primeira coisa que eu vejo, uma característica positiva dessa mulher sábia, é que a mulher sábia, ela não anda por aí falando mal do marido. A mulher sábia, ela não é maledicente. A mulher sábia, ela não é murmuradora. A mulher sábia que quer ver um milagre na sua casa, ela não vai conseguir o milagre falando mal. Ela não vai conseguir um milagre, profetizando coisas ruins contra a sua família, declarando coisas ruins, ou falando mal do seu marido, dos seus filhos, ou seja lá de quem for. A mulher sábia, ela fala bem. Ela consegue ver características boas. Ela usa os seus lábios para edificar e não para blasfemar, murmurar, reclamar. É a primeira lição que eu aprendo com essa mulher. Ela chega diante do profeta numa situação, queridas, que se fosse eu, não sei como é que eu reagiria. E ela chega diante dele e fala assim: profeta, eu estou numa situação desesperadora. Sabe o que aconteceu? O meu marido, aquele que era teu servo, profeta aqui junto com você, morreu. Agora tem uma coisa: o credor está lá na minha porta, está levando meus 2 filhos para serem escravos. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o meu marido, o teu servo, ele temia Deus. Ele temia Deus. Ela não pede nada para Eliseu. Ela não pediu nada. Ela só foi lá conversar com ele, buscar uma direção. Ela só foi lá. Ela não pede nada. Ela não chega. Será como é que seria hoje, pastores, líderes, A gente vê muito isso no gabinete pastoral. Pastor, meu marido presta para nada. Pastor, sabe a situação que eu estou atravessando? Culpa dele. Quinta-feira eu estava conversando com um casal e ela disse exatamente isso. Sabe por que eu estou na situação? Porque ele, a cara dele, porque ele me colocou nessa situação. Eu estou passando por tudo isso porque você me colocou nessa situação. Graças a você. Sabe quando vai resolver? Nunca, não resolve apontar erros, reclamar, murmurar, criticar. Isso não resolve. Nós somos um. Quando nós casamos, nós somos um. E nós temos que lutar juntos por uma situação. E ela entendia isso. Ela entendia que foi uma situação difícil, mas que ele era um homem de Deus. E ela foi até o homem de Deus e falou: olha, eu vou honrar o meu marido, ele está morto, me deixou numa situação difícil, eu estou com o coração partido, eu estou de luto, eu estou triste, mas eu não vou desonrar o meu marido. Eu sei que ele era um homem de Deus. Eu não vou dizer nada contra o caráter dele. Ele era um homem de Deus, ele temia o Senhor. E a Bíblia diz no Salmo 128, verso 1: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Por quê, gente? Porque feliz é o homem que teme ao Senhor. Até depois de morto, ele deixa um legado. E Deus usa as circunstâncias que ela estava atravessando e traz uma grande vitória, graças ao legado que aquele homem deixou. Porque ele temia ao Senhor. A segunda característica importante que eu vejo nessa mulher sábia foi que ela vai à pessoa certa. Ela foi à pessoa certa. O versículo 2 diz que ela tinha uma necessidade urgente. Existia um senso de necessidade urgente. E ela foi buscar socorro aonde? No lugar certo. Se fosse hoje, talvez passaria o WhatsApp. Fulano, sabe o que está acontecendo? Sabe da manhã? Ou ligaria para a mãe, ou ligaria para a melhor amiga, ou ligaria para o pastor, passava no Face. Geralmente a gente vê no Face assim, as lamúrias, muro da lamentação, Estou ansiosa, estou triste, de luto, decepcionada com meu marido, frustrada. Então tudo a gente desabafa no Face. E o mundo todo vendo que nós, servos de Deus, estamos com um sério problema, como se o nosso joelho não bastasse para arranjar uma solução, buscasse a solução em Deus. E essa mulher, ela foi sábia. Ela não se expôs, ela não falou com ninguém,
né? Ela não foi o pai, a mãe. A Bíblia não disse tia, pai ou mãe, mas não foi a ninguém que não pudesse resolver. A pessoa que age com sabedoria, ela vai ao lugar certo, na pessoa certa. Está aprendendo, amada? Olha aqui, mulher sábia. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos derruba. Está falando de fundamento, de mulher sábia. Está falando de fundamento. Muitas das casas, neste lugar aqui mesmo, nós estamos vendo as paredes, estamos vendo as filmagens, estamos vendo as decorações. Tudo é muito lindo, mas ninguém está vendo o fundamento. Mas se o fundamento aqui estiver ruim, isso tudo pode ser lindo, mas uma hora vem abaixo. Cai, um dia a casa cai. Mas se o fundamento for muito bem estruturado, você pode estar pisando em cima, você não está vendo hora nenhuma, ninguém está percebendo o que está aqui embaixo, mas se for estruturado, nunca vai cair. Amém. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Está falando de fundamento, de base. E é por isso que o Senhor fala que você, mulher, é o fundamento. Porque Deus colocou uma liderança sobre a sua casa, mas você fica diariamente alicerçando a sua casa com sabedoria. Eu não sei o que seria daquela família se aquela mulher não age com sabedoria, de ir na pessoa certa, no lugar certo, na hora da dificuldade. Para onde você corre quando você está com dificuldade? Você é mulher, para onde você corre? Corre para sua mãe, para falar mal do seu marido, para expor o seu casamento? Corre para o teu pai? Corre para a sua melhor amiga para expor a sua relação? Corre para o gabinete pastoral? Para onde você corre? Para quem você busca direção? Você, marido, para onde você corre? Onde você busca a solução? Qual é o primeiro lugar que você corre quando você está com um grande problema? Para o teu quarto para falar com Deus, que sabe de tudo, que pode todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas. Para onde você vai? Para onde? E eu aprendo muito com essa mulher. Quando ela vai, a pessoa certa. Naquela época, não é como hoje. Hoje, em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer lugar que você esteja, você pode falar com Deus. Você tem livre acesso com Deus Todo-Poderoso. Naquele tempo tinha que ter um intermediário, precisava de alguém. E Eliseu era a própria pessoa de Cristo ali representada. Ele representava Deus ali, ele estava ali como um profeta de Deus. O homem que intermediaria entre ela e Deus. Então ela foi a pessoa certa. E ela chega diante dele e só conta o caso. Ela só conta o caso. E ele olha para ela e fala: o que eu te hei de fazer? O que eu posso fazer? Primeiro ele fala: como homem, eu, Eliseu, não posso te fazer nada. Mas depois ele começa, né, a se colocar na postura de homem de Deus que ele era, aquele intermediador, aquela pessoa, o homem de Deus, o profeta do Senhor, aquele que falava com Deus e transmitia a mensagem de Deus para as pessoas. E ele pergunta: o que você tem em casa? E ela fala: nada. Nada a não ser uma vasilha, um pouco de azeite, só um pouquinho. Ele fala: então você já tem o suficiente. Porque Deus não precisa de muita coisa para realizar um grande milagre. Deus, ele precisa que você tenha alguma coisa para colocar à disposição dele, para que ele possa começar a realizar um milagre na sua vida. E ele olha para ela e fala: tudo bem, é por aí que Deus vai fazer. Coloca alguma coisa à disposição do Senhor. Deus sempre usa aquilo que você tem colocado à disposição. O caso é que às vezes não temos nada. O que você tem na sua casa que você tem colocado à disposição do Senhor? E ele fala: aquilo ali, pega aquela botija. E eu fico tentando imaginar, quando eu vou lendo os textos bíblicos, eu fico tentando entrar na história, mergulhar na história. E ela fala: eu tenho um pouco. E não era um frasco grande, era um frasco de unguento, sabe? Não era coisas que poderia fazer grandes coisas, era muito pouco, era simbólico. Mas Deus é Deus. Entende? Deus é Deus. Talvez eu estou falando para pessoas que entraram aqui pensando: Senhor, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais saída. E você, não por um acaso, mas por providência divina, entra por essas portas para ouvir Deus falar: eu sou Deus. E eu não preciso de muita coisa.
aquilo que você tem, o pouco que você tem, eu vou usar para transformar e fazer um milagre na sua casa. Amém, queridos? Glória a Deus. Outra coisa que eu vejo nessa mulher é credibilidade, gente. Coisa linda. Eu costumo dizer que o poder se conquista na oração, mas a credibilidade, ela é conquistada no caráter de uma vida diária com Deus. Sabe? Poder é na oração. Agora, credibilidade não é na oração. Credibilidade é numa vida de caráter. As pessoas não querem saber se é hora, querem saber como é o seu caráter, como é o seu testemunho, como é a vida que você tem, que você leva. Falar que ora e ter uma vida que não demonstra um caráter tratado, restaurado pelo Senhor, não faz diferença para o ímpio. As pessoas, dos crentes, os servos de Deus, eles ficam muito, sensibilizados com a nossa oração. Mas o mundo, eles querem ver o nosso testemunho. Eles querem ver o nosso caráter. E ela tinha credibilidade. Tenta imaginar comigo o que seria dessa mulher se não tivesse credibilidade. Será que o milagre iria acontecer? Eu não sei te responder. Mas eu creio que seria difícil, porque Deus, a ordem que Deus deu foi o seguinte: você vai lá na sua vizinhança, olha como é que Deus faz. Você vai lá nos seus vizinhos e pede para eles vasilhas. Mas não pede pouca não, pede muitas. Quer dizer, você tem que ir em todos os vizinhos. E o milagre vai vir através da sua vida, da sua credibilidade e da generosidade deles. Olha como que Deus faz. Quer dizer que o milagre da nossa vida não depende só da minha vida com Deus. Percebe? É da minha vida com Deus e da minha vida com o próximo. A minha relação com Deus, a minha relação vertical tem que estar muito bem, mas a minha relação no campo horizontal tem que estar muito bem também. Comece a entender porque muitas vezes as coisas não acontecem na minha vida. E eu estava lendo esse texto e falei: Senhor, como é profundo, como a gente lê a Bíblia muitas vezes e a gente não entende o que Deus está falando com a gente. Às vezes nós nos preocupamos muito com a nossa relação no plano vertical e tem que se preocupar, tem que ter comunhão com Deus. Mas a Bíblia diz que se eu digo que amo a Deus que eu não vejo e não amo ao meu irmão que eu vejo, eu sou mentiroso. Eu tenho que amar ao meu irmão que eu vejo, para eu ter uma relação íntima com Deus. Eu tenho que ter uma relação boa com o próximo, porque eu sou a carta aberta de Cristo. É eu que sou. O mundo vai ler Cristo na minha vida, para depois querer saber de Cristo. Então, olha o que Deus faz. Deus chama aquela mulher à responsabilidade. E Deus está me chamando e está te chamando à responsabilidade. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Mas antes de ele fazer um milagre na sua vida, ele quer começar a fazer um milagre nos seus relacionamentos. Nos seus relacionamentos. Queremos de Deus, queremos receber de Deus, mas às vezes não temos o comportamento que Deus espera de nós. E Deus faz um teste com ela. O profeta podia muito bem falar: olha, você chega em casa e vai acontecer um milagre, vai aparecer alguma coisa, vai aparecer um dinheiro, alguém vai aparecer com uma quantia grande, vai aparecer alguém para bancar a sua dívida, vai vir um parente que vai te dar o dinheiro. Não, o Senhor não fala isso. O Senhor fala assim: você vai fazer o seguinte, você vai entrar na sua casa, vai chamar os seus 2 filhos, vai pegar vasilha, e não poucas, tá? Muitas. Olha o que Deus está fazendo com ela. Você tem que ter bom relacionamento, porque se você não tem, ninguém vai te emprestar nada. Então o milagre, ele vem na minha relação com Deus e da minha relação com o outro. Da sua credibilidade. Como é que anda a sua vida? Como é que anda a sua vida? E ela chega, com os filhos batendo na porta dos vizinhos. Imagina, ela chega na primeira casa e fala assim: você desce no elevador e fala bom dia? Nem sei quem é você. Você passa por mim e não fala nem boa tarde? Você, barraqueira? Não, você que, se acha? Você que compra e não paga? Você que está me devendo não sei quanto tempo? Você que passa com a Bíblia debaixo do braço, como se fosse o melhor de todos? Não, você? Não, tem vasilha para você que não. Para quem essas vasilhas? Para aquela lá? Deus que me livra. Para qualquer um, menos ela. Para quem? Senhora, por favor, uma vasilha. Para quem? Você é filha? Ah, não, que não tem vasilha para ela não. De jeito nenhum. Não, mas a minha mãe está precisando. Ah, agora ela está precisando.
Agora tá. Nunca falou com a gente, né? Nunca emprestou nada, nunca se relacionou, nariz em pé, tal. Agora quer. Não, não tem não. Presta atenção, como é que seria? Ela voltando lá pro profeta Eliseu, falar: profeta, sinto muito, mas não consegui nenhuma vasilha. No máximo que tinha lá em casa. Ele ia falar: então coloca as vasilhas que você tem em casa e é isso aí. Quem manda você não ter relacionamento? Quem manda você não saber se comportar diante do mundo? Luz do mundo e sal da terra, relacionamento. Você quer milagre? Ah, pastora, que palavra. Eu vim aqui para buscar uma palavra de avivamento. Isso é avivamento. Avivamento torna vivo aquilo que já morreu dentro de você. E Deus está te chamando à responsabilidade. Deus está te chamando à responsabilidade dessa tarde. Contagia. Você não está pregando para muita gente? Começa com a sua vida. E ela vai, ela começa. Busca vasilha, busca vasilha, busca vasilha. E foi em todos os lugares, buscou, encheu a casa. Tenta imaginar. Quarto, cozinha, sala, nem sei quantos cômodos tinha. E ela enche. Outra coisa que eu vejo muito interessante nessa mulher, é um outro passo muito interessante para mim e para você. E não é porque somos pastores não, porque já fui ovelha, sou ovelha, né? Todo pastor é ovelha. Mas ela reconhecia a autoridade espiritual. Ela reconhecia a autoridade espiritual. Vocês trabalham com célula, né? Trabalham o tempo todo lidando com autoridade. Isso é fantástico. Ela reconhecia. Ela obedecia. E a obediência é um princípio bíblico. Romanos 13 diz isso. Não tem autoridade que não seja constituída por Deus. Se está na autoridade, respeita. Obedeça, não questione. Nós somos chamados para obedecer a autoridade. Ela reconhecia e obedecia. Queridos, eu não sei nada da história da igreja. Estou aqui me achando, comemorando esses 15 anos, convidada, estou assim, demais. Mas eu não sei, sim, a essência. Trabalhei aqui muitos anos, dei aula ao pastor Félix, ele nem era pastor ainda. Não é que eu sou antiga, não, mas é porque é a pessoa que trabalha há muito tempo. Né? Pastor Marcos Francisco, nem era pastor ainda. Então eu conheço o pessoal há muito tempo, mas a história na essência, assim, não conheço o dia a dia de vocês. Mas lá na minha igreja, no dia a dia nosso, eu sei como que é isso. As pessoas nunca perguntam pra gente, nunca não são todas, mas algumas pessoas não perguntam pra gente o que devem fazer. Não perguntam. Aí quando a coisa dá errado, aí vem perguntar: e agora, pastora, o que a gente faz? Eu falei: e agora o que a gente faz? Boa pergunta. Quando o leite estava subindo, ninguém pergunta nada. Quando o leite derrama, esparrama no fogão, que vira aquela coisa, aí chama a gente para limpar. Já viu, mulheres, como que é triste? É triste, é melhor comprar aquela chaleirinha que apita, né? Pipi, melhor, né? Agora é mais prático. Então tem algumas pessoas, não são todos, tem crentes que são como essa mulher, que pergunta, que reconhece a autoridade espiritual. Queridos, esses homens de Deus que estão aqui, Deus colocou com um propósito. Amém? Amém? Os líderes que Deus colocou sobre a vida de vocês, Deus colocou com um propósito. Senão não precisava. Então, não precisa de consultar, de perguntar, então não precisa estar aqui. Deus colocou homens e mulheres de Deus sobre a vida de vocês, sobre as nossas vidas, com um propósito. Então, busca uma direção. Às vezes nós perguntamos a todo mundo, menos quem precisa ser perguntado, que é a autoridade. A gente pergunta o colega de trabalho, a gente pergunta o colega da igreja, a gente pergunta a melhor amiga. Você tem alguma coisa contra a melhor amiga? Não. Mas às vezes ela não tem a resposta de Deus para você, porque a autoridade, ela tem algo diferenciado sobre a sua vida. É por isso que ela é autoridade. Ela é constituída por Deus. Então Deus fala com ela de uma forma diferente. Como é isso? Não sei explicar, não sei, mas tem. Então, isso acontece com casamento, com tudo. Eu falo, eu dou curso de noivos. Eu falo: olha, não vai dar certo. Não casa. Termina esse noivado. Deus que me livre. Amo. Tá bom. Aí depois vem cá me procurar. Tô com problema. Eu sabia. Eu falei: não ia dar certo. E a gente tem que ajudar a resolver segurada por um gancho. Fica a vida toda segurada por um gancho, porque não ia dar certo.
Autoridade, pai, mãe, autoridade espiritual, ouça. É Deus falando com você. E essa mulher, ela reconhecia a autoridade espiritual. Não deixe ela procurar autoridade sobre a sua vida quando a coisa já entornou. Busca uma orientação, mas não pergunta e não faz, não. Porque às vezes pergunta, mas não faz. O que eu faço? Faça isso e isso. Ah, não. Isso é muito difícil, não vou fazer, não. Já imaginou? Ela falando assim, profeta, você tem noção do que você está pedindo? Eu ir na casa de todo mundo, pedir vasilha, com uma vasilhinha desse tamanho de azeite, que não tem, dá para encher nem um copo. O senhor tem noção? O senhor está sem noção. Eu tenho certeza que o senhor perdeu a direção de Deus. Porque às vezes os pastores, os líderes, falam com a gente umas coisas que parece que eles perderam a noção de Deus. Mas se eles são homens de Deus, e eu creio que são, por isso que estão aqui, ouça, é Deus falando com você. Não procure entender Deus, obedeça. Deus a gente não entende. Deus a gente obedece. E pronto. E ela tinha isso. E eu admiro demais. Ela reconhecia a autoridade espiritual. Ele falou, ela falou, tá bom. É o homem de Deus? É o profeta de Deus? É o representante de Deus? Ele disse, não faz sentido nenhum o que ele está dizendo. Nenhum. Mas eu vou fazer. Meninos, enche a casa de vasilha. O que vai acontecer eu não sei. Mas uma coisa também que eu tenho fé. Aleluias. Eu tenho fé. A Bíblia diz lá em Hebreus que sem fé, Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é ver o invisível. Eu não preciso ter fé que esse copo está aqui. Eu não preciso ter fé que esse altar está aqui, esse púlpito está aqui. Porque eu estou vendo. Fé é eu crer numa coisa que eu não estou vendo. É no sobrenatural. E ela, além de reconhecer a autoridade, tem mais um ponto que eu acho importante nessa mulher. Ela tinha fé. E tinha que ter muita fé para fazer o que ela fez. Muita fé. E ela sai de casa. Sai dali e vai para casa e crê. Crê e enche. E agora eu quero falar para os jovens e adolescentes que aqui estão. Os jovens e adolescentes que aqui estão, muitas vezes, os nossos pais falam algumas coisas pra gente e a gente não se prontifica a obedecer. E esses adolescentes, eles me chamam muita atenção pela prontidão em obedecer a ordem da mãe. A obediência daqueles filhos foi vital para que o milagre acontecesse. Filhos, contribua para o milagre na sua casa. A sua obediência, a sua honra. A Bíblia diz lá em Efésios 6, filhos, em tudo obedecer a vossos pais. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolongue os seus dias da face da terra, que o Senhor teu Deus te dá. Filhos, obedeça a seus pais, mesmo que você não entenda. Você acha que aqueles meninos entenderam? Vocês acham que eles compreenderam alguma coisa? Se fosse hoje, eu falasse, mãe, que isso? Depois que o papai se foi, a senhora pirou. Eu acho que o luto deixou a senhora meio perturbada. Eu saí por aí pagando mico. Nem sei se usa essa expressão ainda. Usa? Não sei, eu estou meio atrasada. Mas, entende? Não vou. Mas não. Eles prontamente obedeceram. Eles foram obedientes. Então, se você quer ver a sua família ser abençoada, seja uma bênção você também. Amém. Honre teu pai, honra tua mãe, obedeça. Mesmo que você não entenda, porque no final o milagre vai atingir a sua vida também. Porque o escravo seria eles, mas pela obediência eles foram livres da escravidão. E o Senhor te fala, adolescente jovem, a obediência te livrará da escravidão e te trará um conforto para a sua vida espiritual, material, financeira. Você quer ser próspero, bem sucedido? O milagre vai te alcançar pela sua obediência. Obediência. E eles começam a colocar, e ela começa a encher. Imagina o rosto daqueles meninos e o rosto daquela mulher quando enche. E enche a primeira vasilha, e aquela transborda, e ela olha para aquele vaso, né, para aquele frasco pequeno, e aquele está do mesmo jeito, o negócio está cheio. Imagina o espanto.
E eu acho que ela ficou muito espantada. Eu ficaria. Mas ao mesmo tempo que ficou espantada, eu acho que ela ficou muito impressionada. E vai e continua, e continua, e continua, e continua. A medida da fé tornou-se a medida da bênção. A medida da fé tornou-se a medida da bênção. Que maravilha! O tanto de vasilha que ela conseguiu foi o tamanho do milagre que ela alcançou. Se tivesse 10 panelas, seria o milagre até ali. 100 panelas, o milagre até ali. 200 até ali. Você está entendendo o que Deus está falando com você? A medida da fé é a medida da sua bênção. Como é que você vê Deus? Eu não sei como é que você vê Deus. Você vê um Deus que enche 10 panelas? Você vê Deus que enche 100? Que enche 200? Que é infinitamente, infinitamente. A medida da sua fé vai ser a medida da bênção que Deus vai fazer na sua vida. É como você vê Deus na sua vida. E quando ela pede, fala, e aí, traga mais. Falou, mãe, não tem mais. Acabou. Não tem nem mais uma vasilha. Mais nenhuma. E a Bíblia diz, o azeite parou. Não acabou. Porque com Deus o milagre é assim. Enquanto tem vasilha, tem azeite. Deus não para, não acaba nunca. Ele para. Se você continua buscando, continua fazendo. Se você continua se dispondo, Ele continua atuando. Se você continua dando, mais coisas para Deus agir, mais milagres continuam acontecendo. Não para nunca, nunca vai acabar. Para, porque eu parei de dar recursos para Deus. Acabou a vasilha? Parou o azeite. Não acaba. Parou porque eu parei de dar o recurso para Deus trabalhar. E vem uma coisa interessante agora para fechar, que talvez você nunca pensou nisso. Muitas pessoas fazem propósitos, campanhas, já viu? Eu vou fazer uma campanha de oração, ou vou fazer uma campanha na igreja, ou vou lá pedir ao pastor uma direção, o que fazer, e o pastor fala, faz isso, faz uma sessão de aconselhamento, faz aconselhamento pastoral, ajuda, orienta. Aí a pessoa consegue o milagre, consegue a bênção. Aí some. Já viu isso acontecer? Não, só acontece lá em Vila Velha. Mas ela foi diferente. Eu achei muito interessante quando eu estava lendo esse texto, que ela fez tudo certinho, Ela não falou mal do marido, honrou o marido, ela foi a pessoa certa, ela tinha uma vida de credibilidade, de caráter, ela reconhecia a autoridade espiritual, ela tinha fé, tudo isso. O milagre aconteceu, estava cheio. O que você faria? Casa cheia de azeite, e olha que o azeite era uma coisa chique. Presta atenção, eu anotei aqui. O azeite daquela época era usado como remédio para o estômago, era usado como bálsamo para curar feridos, era utilizado como combustível para todas as lâmpadas das casas. Os soldados usavam os azeites nos escudos de couro para preveni-los, para eles não se tornarem frágeis. O azeite também era usado como base para perfume, para pomadas perfumadas. As pomadas mais caras eram usadas como azeite. Enfim, tudo precisava de azeite. Isso quer dizer que uma pessoa que tinha azeite, e um azeite vindo do céu, pensa na qualidade do azeite. Um azeite vindo do céu, pensa o cheiro, a textura, pensa. Era uma coisa chique ou não? Era. Então, talvez eu ficaria doida, Estou pedindo uma porta de emprego, buscando uma direção de Deus, com pastor, orientação. Consegui. Sumo. Agora eu consegui a bênção, vou fazer o que eu quiser. Eu não sei o que você faria, o que eu faria. Vi naquela vez e falei, estou milionária. Filhos, estamos milionários. Nós temos, olha a textura desse azeite. Nós temos aqui uma fabricação para anos. Olha aqui que é isso. Olha, nós estamos ricos. Não. Olha aqui que crente sábio faz. O crente sábio, ele busca a bênção. Mas quando ele recebe, ele vai buscar a direção de Deus para ver o que fazer com a bênção. Que muitas vezes eu recebo a bênção e perco a bênção. Sabe por quê?
Porque quando eu recebo a bênção e não sei o que fazer com a bênção, eu perco a bênção. Quantos de nós já não vimos pessoas serem abençoadas e perderem a bênção? Porque não souberam como lidar com ela. Falta de direção. Falta de direção. Mas ela foi sábia. Ela falou, eu fui ao homem de Deus buscar a direção para ver o que fazer. Agora eu vou de novo para ver o que fazer com a bênção. Já que a bênção chegou, é muita bênção, eu não sei o que fazer com a bênção. E ela vai até o homem de Deus. E chega para ele e conta, olha, aconteceu isso, a minha casa tá uma coisa. Eu tô assim eufórica, eu não sei. Mas eu vi aqui, e aí, homem de Deus, autoridade sobre a minha vida, o que eu faço com a bênção? Ele falou, simples. Simples? Pega, faz uma plaquinha, escreve assim, vende-se azeite. Vende tudo. O dinheiro vai ser tanto que você vai pagar toda a sua dívida. Está vendo seus filhos, que ainda são jovens? Você vai vender, vai pagar tudo que você deve e vai viver para sempre do resto. Glória a Deus. Efésios 3:20 diz que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. A Ele a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém? Este é o Deus. Você fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Este é o Deus que nós servimos. É o Deus do milagre. Não é o Deus de pouca coisa, não. Viva do resto. Que resto é esse? Que resto é esse? Que você é capaz de viver o resto da sua vida desse resto. Eu quero esse resto, amém? Eu quero esse resto, é a direção de Deus. E Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Tenha essa sabedoria, mulher de Deus, homem de Deus, jovem, adolescente. Tenha essa sabedoria. Busque o milagre, mas busque na direção certa. Este é o caminho que Deus colocou no meu coração, que nós devemos percorrer para alcançar o milagre de Deus nas nossas vidas, amém? Bendito seja o teu nome, Senhor Deus Todo-Poderoso. Honras e glórias pertencem a ti. Domínio, poder e majestade ao teu nome, que é sobre todo nome. O Deus que era, que é e que há de vir. O mesmo Deus do passado é o Deus de hoje eternamente. O Deus que atuou lá na multiplicação do azeite daquela viúva é o Deus que está aqui, presente neste lugar. Ó Senhor, existem pessoas aqui que precisam de um milagre, de uma intervenção miraculosa do Senhor nesta noite. Senhor, Tu és o mesmo Deus. Tu és o Deus da multiplicação. Tu és o Deus que tem todo o poder, toda a autoridade. Senhor, direciona famílias, direciona casais, direciona mulheres, líderes, homens, Senhor. Ó Senhor Deus, dê orientação, ó Pai, ao Teu povo, para conseguir, Senhor Deus, trilhar o caminho certo, dentro da Tua boa, agradável e perfeita vontade, para estarem, Senhor Deus, conquistando em Ti a vitória, Senhor, o milagre, Pai. E que o Senhor possa entrar com providência, com socorro. Nós te bendizemos pela Tua palavra. Nós te bendizemos pelo conforto que recebemos através da Tua palavra. Nós te bendizemos, ó Pai, por termos o privilégio de poder assentados, ouvir, degustar a palavra preciosa do Senhor, que tanto nos edifica, que tanto nos conforta, que tanto nos alimenta. Ó, e que esta palavra seja aplicada melhor ao nosso coração, através do Teu Espírito Santo. Esta é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Eu agradeço em nome de Jesus.